Fala, meus queridos. Estamos começando. Vou começar de novo, porque eu perdi o time. Fala, meus queridos. Está começando mais um podcast da Escola 120 igual a 1, onde nós encontramos unidade na diversidade. E você deve estar achando estranho, porque geralmente é o pastor Marcos Rocha que faz as entrevistas nesse podcast. Porém, do nada surge um cara que vocês viram poucas vezes, porque eu também já estive nesse podcast, mas nessa vez, nesse podcast, nós vamos inverter os papéis. Porque hoje quem vou entrevistar esse cara incrível que vai estar apresentando pra gente um projeto novo, que é o pastor Marcos Rocha. Um prazer ter você aqui no seu programa. Que honra estar aqui nesse podcast. Sempre foi uma honra ser entrevistado. Sempre foi, na verdade, um sonho ser entrevistado nesse podcast aqui, que eu achei que eu não realizaria. Mas se apresentou muito bem, viu? Parabéns. Muito obrigado. Foi muito legal. Eu ensaiei em casa. E a gente só fez uma vez, né, cara? A gente não precisou refazer. Então, exatamente. Tenho certeza que você vai continuar aí fazendo essas entrevistas. Na verdade, eu ensaiei em casa. Ensaiou, assistiu todos os podcasts. Eu botei óculos para trazer mais credibilidade. Por exemplo, você que está escutando não vai poder ver, mas com credibilidade, sem credibilidade. Olha aí. Com credibilidade, sem credibilidade. O óculos traz toda uma seriedade que é necessária nesse podcast. Que a gente não carrega, é o nosso óculos que carrega. É o óculos, tá tudo né? aqui no Inclusive, hoje eu não tô sério, porque meu óculos não tá aqui. Não, você é uma pessoa séria. E o mais incrível é que pro meu podcast eu não escolhi roupa, eu vim com a roupa que eu tava mesmo, não pintei o cabelo, não fiz nada, mas vamos lá, vamos pra cima. Na verdade, o novo modelo de podcast, a gente cata as pessoas na rua. Isso aí. Marquinhos estava na rua, nós trouxemos ele. Um catadão. Tava com os livros na mão. Assim, explica um pouquinho sobre esse livro. Nós vamos explicar um pouquinho sobre esses livros daqui a pouquinho. Mas, primeiro vamos falar um pouquinho quem é Marcos Rocha. Ele é um cara super conhecido, um cara já muito amado, que tem desenvolvido um trabalho incrível de liderança. Primeiramente, conta um pouquinho aí nesse chamado seu aí sobre ensino, porque o teu coração sempre ardeu, né, sobre a questão do mestre, de ensinar, de compartilhar, né, conhecimento. De onde que você entendeu que esse de fato era aquilo que Deus tinha para você? Cara, existem coisas na nossa vida que viram chaves e pessoas que viram chaves na nossa vida. E eu acho que, cara, desde 2013, 2012, 13 ali, o Senhor foi usando algumas pessoas para me despertar para essa área do ensino mesmo, né? Eu sempre quis e eu sempre desejei esse pensamento fora da caixinha, essa questão do ensino, essa questão não só do ensino da palavra de Deus, né, mas do ensino em geral. Sabe, apesar de eu não ter sido um grande estudante na escola, eu sempre fui muito interessado em estudar e tudo mais, sempre gostei de ler. Eu, desde os 7 anos de idade, eu já lia 2 livros por semana. Então, assim, isso sempre teve muito presente no meu coração. E o Senhor foi só confirmando, né, através de palavras e tudo mais. Então, eu tenho essa paixão pelo ensino, eu tenho essa paixão por capacitar as pessoas. E Deus foi usando todas as situações da minha vida para me trazer a esse momento. Top. Entendeu? Desde situações boas a ruins, tanto o aprendizado que eu sempre tive, que o Senhor sempre me deu a oportunidade de ter, e também às vezes que eu fui buscar aprendizado, as pessoas fecharam a porta na minha cara, ou às vezes que eu busquei na igreja ou apoio em alguém, essas pessoas não me deram ferramentas, talvez porque tinham medo de que, vou entregar isso para ele, vai que ele vira melhor do que eu. Sim. Então Deus, ele foi me forjando nisso aí para eu dizer, não, eu quero ser o contrário. Eu quero fazer o que essas pessoas não fizeram. Eu quero ensinar para as pessoas para elas serem melhores do que eu sou. Então, eu acho que é mais ou menos isso. É toda uma construção na minha vida mesmo que Deus E daí surgiu, né, isso no seu coração, a Escola 120 igual a 1, né? Porque muita gente talvez não saiba, mas o nome 120 igual a 1 tem um significado. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse significado. E não é só o podcast, mas é toda uma estrutura de ensino que é entregue aqui na nossa igreja, que é essa preocupação mesmo de capacitar líderes, de formar líderes, né? Líderes saudáveis, pautados na palavra. Conta um pouquinho aí. Então, essa visão, né, do 120 igual a 1, ela surge da necessidade de se formar líderes
e líderes que entendam que o que nos une é muito maior do que aquilo que possa nos separar. Então, o objetivo da nossa escola é levantar unidade na igreja e no reino de Deus, que a gente entenda que a gente não pode se dividir por doutrinas, por denominações, por estrutura, mas que a gente tem que se unir em prol do reino, porque o reino está acontecendo. E se a gente se dividir, o reino dividido não prospera, né? Não é isso que Jesus diz. O reino dividido ele não subsiste, ele não existe. Então, o objetivo da nossa escola é unir os trabalhadores do reino em prol da pregação do evangelho, de ganhar almas, de liderar igrejas e igrejas saudáveis. Então, essa visão do 120 igual a 1, né, vem lá de Atos 2, né, ali a igreja de Atos, né, antes de ser inaugurada. Estão 120 discípulos reunidos e a Bíblia diz que eles estão unidos no mesmo lugar. E o que Deus ministrou no nosso coração é que muitas vezes a gente está no mesmo lugar, mas a gente não está unido. Então, o que a gente quer promover? Essa unidade. A gente, então, se reúne numa sala de aula e nós não somos uma escola que segue uma linha denominacional. Nós apresentamos todas as vias teológicas e a gente fala assim, essas são as principais vias teológicas e você tem liberdade para pensar do jeito que você quiser e isso não vai nos dividir. Então, se você quiser pensar de um jeito ou de outro... Deixa eu voltar aqui. Então, se você quiser pensar de um jeito ou de outro, tanto faz. O que nos une é Cristo. Tem coisas que a gente não abre mão, que é a palavra de Deus, que é a verdade do Evangelho, que é a pregação de Cristo. Mas tem coisas que são secundárias, e é nisso que a gente precisa encontrar unidade. Então a gente entendeu que Deus não nos chamou para ser igual, Ele nos chamou para ser um. Então, unidade não é uniformidade. Eu não preciso ser igual a você, falar igual a você. Eu não preciso vestir a mesma roupa que você veste. O que eu preciso é ser um com você, entender as suas peculiaridades, as nossas diferenças e encontrar a unidade nisso. Então, onde que a gente vai encontrar essa unidade? Em Cristo, só nele. É interessante em relação a essa questão da unidade, como a gente precisa da unidade da Igreja do Senhor. Como a gente precisa. Óbvio que nós vamos ter sempre diferentes pensamentos, até mesmo dentro da nossa igreja, né? Sim. Tem gente que vai pensar de um jeito, pensar de uma outra forma, e quando a gente fala a respeito de uma forma de denominação, né? Isso aumenta mais. Mas a grande verdade é que a Bíblia vai dizer que nós somos um corpo, né? E quando a gente fala de corpo, a gente não está falando do nosso ciclo dentro do nosso mundinho, da nossa denominação. É o corpo mesmo como igreja na sua forma total, na sua maneira total. E uma vez eu estava refletindo um pouco a respeito disso e me veio na cabeça quando a pessoa ela tem um problema mental, ela tem um distúrbio mental, né? Muitas vezes, em alguns casos, ela se fere, ela mesma se agride, né? Ela fere o próprio corpo, né? E muitas vezes nós vemos casos, né, de uma igreja que ela possui essa espécie de distúrbio, né? Porque ela acaba se auto-agredindo, porque em nome de Cristo eu firo o corpo, eu mato parte, eu separo essa parte, mas na verdade ela está fazendo mal a si mesma. Sim. Ela está agredindo a si mesma. Então, quando Cristo não é a cabeça desse corpo, né, tudo desanda e aí vai se ferindo, porque quando a gente fala de distúrbio mental, não existe um distúrbio mental em Cristo Jesus. Quando Ele é a cabeça, tudo flui bem, tudo coopera para o bem. Sim. Quando a igreja ela traz tem essa doença, tem essa dificuldade, você vê que ela vai se ferindo, vai se machucando, e a gente vê uma igreja morta, né? Sim. Eu acho que a gente precisa entender que o reino não é nosso, o reino é de Deus. Então, tudo que começa no homem divide. Tudo que começa em Deus unifica. Então a gente pega lá na Bíblia a Torre de Babel. Sim. Todos falavam a mesma língua, mas é algo que o homem começa para chegar a Deus. Então, o que Deus faz? Ele divide. Então, todos que falavam a mesma língua agora não se entendem. Aí você pega Atos 2. Começa em Deus e vem para o homem. Então, estão todos falando línguas diferentes, mas todos se entendem, falando a mesma língua espiritual. Então, tudo que começa no homem divide, tudo que começa em Deus unifica. Então a gente precisa entender que o reino é dele, o reino é nosso. A gente está aqui como só construtores do reino. Então tudo é uma questão de mentalidade. Você falou a questão da pessoa que carrega alguma deficiência mental. E a grande deficiência da igreja está na sua mentalidade. Sim. Porque eu posso ter o coração em Deus, mas a mente no mundo. E esse é o grande segredo que a gente não entende. Porque a aliança que Deus faz é com o nosso coração. Aquele que confessa no seu coração que Cristo é o Senhor, esse será salvo. Então Deus fala, eu vou colocar um novo coração em vocês, tirar o coração de pedra do coração de carne. Mas a mente
A mente, Paulo fala, coloque a mente de vocês em Cristo. Então, enquanto Jesus guarda o nosso coração, né, a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações, a nossa mente a gente precisa posicionar para que ela possa ser transformada. Então, eu posso ter o coração no eterno, mas a mente no mundano. Então, a igreja, às vezes, está com o coração certo, mas mesmo assim está dividida por causa da mentalidade. Top. Isso é incrível. E aqui, deixa eu te falar, porque quem não conhece, né, ele tem a cara de jovem, mas já é casado com a Aline. Sim, tem um filho maravilhoso que é o Tito, né? Na verdade, ele já perdeu o nome dele, agora é o pai do Tito. A gente não chama ele mais de Pastor Marcos, nem de Marquinhos, é o pai do Tito. Sim. E como que é essa questão da mudança de família mesmo, até porque a gente né, passou nossa adolescência, juventude, mais ou menos junto, esses 8 anos, 9 anos, e eu pude acompanhar esse crescimento. E como é agora, Pastor Marcos, pai, esposo, como que é essa questão família aí? Como tem sido para você? Cara, o casamento é um tratamento pra gente, porque o casamento mostra que nós temos falhas que a gente não percebe. Entendeu? Então, quando a gente é solteiro, a gente se acha muito bom, porque a gente é bom pra gente. Mas quando a gente caminha com outra pessoa e convive com outra pessoa, a gente vai ver que tem deficiências em nós, são coisas que a gente não via, que a gente precisa melhorar. Então, um tratamento, para nós, casamento é terapia para nós. E se a gente estiver disposto a melhorar em função do outro, a gente tem sucesso no nosso casamento. A gente precisa entender, o casamento nos amadurece muito. Isso fica nítido na nossa vida. Porque eu começo a entender que não é sobre a minha razão, não é sobre estar certo ou estar errado, é sobre como eu faço o meu parceiro se sentir, a minha parceira se sentir. Então, é sobre como eu faço quem está comigo, o meu cônjuge, se sentir. Então, às vezes, para mim é certo o meu jeito de falar, é certo eu reclamar de uma coisa, mas isso faz com que o meu cônjuge se sinta ofendido, se sinta mal. Então, eu não mudo simplesmente as coisas que estão erradas, eu mudo aquilo que está certo, mas que fere o meu cônjuge. Então, isso é espetacular. E casamento nos muda muito. Mas filho muda tudo. Filho nos muda por completo. O Tito muda a rotina. Muda tudo, muda né? Tudo. Muda a mentalidade, rotina, muda tudo. Muda tudo. Eu estava falando esses dias, eu saí para pregar, né? E aí, antigamente, eu, minha Bíblia, meu caderno e vamos. Agora Ou levava uma penca de menino atrás. Foi eu, ou ia os meninos atrás. Agora vai eu, violão, esposa, filho, sogra, caixa de livro, bolsa de neném, fralda, leite. Então tudo muda, cara, mas é uma mudança maravilhosa. Quando a gente casa, quando a gente tem filhos, a gente vê que de fato a família é projeto de Deus, cara. É projeto de Deus. Top. Isso. Amo muito você, meu amor. Deus te abençoe. Você é a mulher de Deus para minha vida. Sou eternamente apaixonado por você. Que isso, declaração. Qual musiquinha Aproveita essa declaração, dá um like aí, fazendo um favor. Dá um like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Gente, a gente parece meio bobo? A gente é. Mas assim, dá um voto de confiança pra nós. De vez em quando a gente fala uns negócios bons. Às vezes sai um negócio bom aqui. E aí, cara, além de ser, né, um cara que é diretor da escola aí, que tem toda essa responsabilidade da Escola 120, igual a 1, pai do Tito, que é uma baita responsabilidade, que é um menino muito precioso, esposo da Aline, e pastor, líder, ministro de louvor. Ele arrisca, às vezes faz um teatro aí também, né? É artista, é ator. Converso com ele hoje, que ele é ator, artista, faz medicina, já opera, faz um monte de coisa. Ele assim, ele tem muita... Formado em Grey's Anatomy. Formado em Grey's Anatomy. Mentira, nunca assisti. Advogado, formado em Suits. Em Suits, Suits eu sou formado. Mas o cara faz muita coisa ao mesmo tempo e ainda tem tempo de escrever. Como que essa paixão assim surgiu? Óbvio que ela vem acompanhada em relação à questão de querer ensinar, querer compartilhar. Mas, assim, como que vem essa coragem e essa disposição para escrever? Porque dá trabalho escrever, né, cara? Eu tenho uma paixão por compartilhar aquilo que Deus entrega para mim. Eu acho que tudo aquilo que Deus entrega para nós precisa ser compartilhado. Porque às vezes a gente vai se enchendo, né? A gente vai se enchendo e Deus vai entregando, mas se a gente estiver lotado
e não transbordar, e botar uma tampa e falar, eu não vou compartilhar isso com ninguém, não vou transbordar isso, a gente perde espaço para o que Deus está entregando para nós. Sim. Então, quanto mais eu compartilho, mais Deus me entrega. É por isso que quando aquele menino entrega 5 pães e 2 peixes, Deus começa a dividir e esses pães e peixes começam a se multiplicar, porque Deus se dispõe a multiplicar tudo aquilo que a gente se dispõe a dividir. Então, eu aprendi uma coisa no reino, quando a gente se dispõe a entregar, a se entregar por completo, Deus cuida das nossas coisas. Eu lembro que há um tempo atrás, eu falei assim, cara, eu vou tirar um ano sabático para mim. Vou deixar de ser pastor, vou só estudar minha faculdade, vou me formar na minha faculdade. Deus me livre, não é de Deus não. Cara, eu cheguei a fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, fazer uma faculdade de manhã, uma faculdade à noite. Eu falei, eu preciso descansar, eu preciso me formar, cara. Aí, quando eu falei assim, eu vou cuidar da minha vida, a minha vida virou do avesso, tudo desmoronou, todos os planos e projetos que eu tinha feito desmoronaram. E aí Deus ministrou meu coração, quando você cuida das minhas coisas, quando você coloca o meu reino em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Então, quando eu priorizei o reino, Deus me deu a faculdade, as 2, Deus me deu família, Deus me deu filho, Deus me deu um livro, Deus foi me dando tudo. Então, quando a gente se dispõe a compartilhar o que Deus nos deu, Deus vai nos dando mais, porque Ele vê que não tem ambição em nós. Sim. Então, assim, as pessoas brincam, né? Canta, prega e tal. Cara, eu não tinha capacidade nenhuma em mim. Eu apenas coloquei meu coração disposto ao que Deus queria fazer na minha vida. Então, quando você se dispõe a servir onde precisar, porque as pessoas falam, você canta, prega, escreve livro, faz casamento, faz velório, faz teatro, mas ninguém fala que eu coloco cadeira antes do culto começar. Ninguém fala que eu limpo os bancos, que eu varro a igreja se precisar. Então, eu não estou disposto só a cantar, pregar, escrever. Não, eu estou disposto a tudo. Eu estou disposto a morrer pelo meu Cristo, se precisar. Se precisar limpar um banheiro, eu estou disposto. Eu lembro que teve uma vez que estava chovendo muito, cara, e aí a fossa, né, da igreja, sei lá o que era, começou a esburrar, onde passava o esgoto ali. Todos os diáconos da igreja sumiram. Todos os diáconos da igreja sumiram. Eu lembro, e eu também estava todo escondido. Mundo sumiu, cara. Fomos eu e mais um menino, e a gente entrou lá e metemos a mão no esgoto para desentupir. Então, não é a disposição só de estar lá né? Não, estou disposto a estar no brilho, no palco e tal. Não, cara, é você estar disposto ao o que precisar para o reino, você faz. Entendeu? O que precisar para o reino, você faz. Entendeu? Você vai no hospital cantar, você vai visitar um irmão, você vai pregar no velório, você vai... eu ia até gravar um stories na sexta-feira, né? Porque a semana passada foi muito difícil nessa questão, que às vezes a gente se ilude com o glamour do pastorado do domingo à noite, né? Sim. Às vezes a gente se ilude com um cara com autoridade pregando e tal. E, cara, na sexta-feira eu estava esgotado, porque eu saí de um culto fúnebre na quinta-feira, tive que fazer outro na sexta-feira, e eu falei durante o dia, falei, Deus, eu não aguento mais. Sabe? Porque às vezes a gente acha que o pastor vai chegar, dar uma palavra e tudo bem, mas a gente sente, cara, a gente vê a família, a gente chora junto, a gente tá disposto a qualquer coisa por Cristo, entendeu? Então não é só o domingo à noite, o livro, a música, é tudo, cara, a gente tem que se dispor a fazer tudo pelo reino de Deus. Então eu acho que é isso. Eu acho que a mídia, né, ajuda, as redes sociais alimenta muito isso, né? Porque a gente mostra aquilo que a gente quer apresentar. Sim. Isso também acaba se aplicando e vindo, né, quando a gente fala sobre igreja, né? Porque a gente posta a nossa ministração sobre os holofotes, sobre as luzes, né? E aquele telão maravilhoso de LED atrás, e aquela frase de impacto, né? O podcast usa-se muito o corte, né? Os cortes. A gente usa o corte que a gente quer, né? A parte da ministração que a gente quer, a maneira que a gente quer. E às vezes as pessoas esquecem que existe um bastidor, né? Então o pastor ele não só faz isso, né? Ele está aqui no dia a dia atendendo gente muito machucada. Eu levei um baque. Não que eu lembro que, né, a gente já até falou um pouco sobre isso, que eu nunca desejei muito em relação à liderança. Eu não era um cara que gostava muito, porque eu tinha muito, não um preconceito, um preconceito, tinham conceitos formados de uma coisa que eu ainda não tinha provado ainda. E eu tinha medo de que o glamour, a exposição, né, talvez me tornasse desse tipo.
E aí eu comecei a acompanhar mais os trabalhos de bastidores. Eu olhava que não era só isso, né? E a gente pode tirar como exemplo o nosso pastor José Alves. Exatamente, ninguém né? melhor que ele. Eu lembro de um evento que nós estávamos fazendo, um evento bem grande, assim, na época que a gente fazia os congressos Save, né? Uhum. Que teve alguém de fora vindo procurando quem era o pastor. E tava lá nosso pastorzinho, chinelinha havaiana e tal. Se eu não me engano, ele estava até ajudando a fazer alguma coisa. Ele estava varrendo o chão. Varrendo o chão. Então, assim, a nossa visão, né? O que nos foi ensinado em relação ao pastoreio é um exemplo muito, muito bom que é o pastor Zé Alves. Então, a gente entendia que o pastor Zé Alves ele estava assim lá no domingo à noite, entregando a palavra, alimentando pessoas, transformando vidas através do Espírito Santo que há nele, mas ele também estava lá varrendo a rua, lá se precisar, de chinelinho, de dedo. Exatamente. E é interessante porque o cara fala assim, não é o zelador, é o pastor. Só que, cara, o pastor é aquele que zela também pela casa do Senhor. Às vezes a gente fala assim, não, eu sou levita, né? Levita, ou você é da tribo de Levi, vamos fazer uma correção bíblica aqui. Ou você é da tribo de Levi, ou você levita mesmo no ar, né? Você sai do chão. Porque, na verdade, os músicos, eles eram da tribo de Judá. Não, exatamente. O levita era aquele que cuidava do templo, varria o templo, era aquele que cuidava do altar. Isso. Então, se você é levita, meu irmão, você tem que ter zelo pela casa do Senhor. Vai varrer chão. Tira a mão dessa guitarra aí, tô falando contigo. Tira a mão do instrumento e pega uma vassoura, cara. Porque, cara, é o zelo pela casa do Senhor. A igreja não é construída no talento de poucos, mas no esforço de muitos. Então, é o que ninguém vê, velho. É o que ninguém vê, entendeu? Onde ninguém muitas vezes, onde ninguém quer estar. Sim, né? Eu falo muito isso aqui, você sabe disso. Às vezes uma pessoa pode chegar aqui e eu pregar maravilhosamente bem e essa pessoa nunca mais voltar na igreja porque o banheiro está sujo. Sim. E ela fala, eu não vou na igreja dessa gente porca. E às vezes Deus te chamou para limpar banheiro. E aí você não quer, porque você acha que não é um trabalho honrado. Meu irmão, tudo tem seu valor no reino. Não adianta. Tudo tem... Se Deus mandar, vai lá receber gente, vai lá ficar no estacionamento. Fica, meu irmão, porque Deus tem um propósito. E tudo Deus vê. Isso aí. Tudo Deus vê. Tudo Ele vê. E aí, já que aproveitando que estamos falando de confronto, porque hoje parece que a gente marcou de dar paulada. O bambu está rachando na emenda. É na emenda, igreja. Calma que ainda vem mais paulada. A gente está aqui para falar de um livro que Deus colocou no coração do pastor Marcos, que o título já é, você já leva um baque, que é Deus não precisa de você. Na capa você já leva já uma paulada, você já sai mancando. Aí você já fica já meio que querendo já saber o restante da história, assim, né? Conhecer que negócio é esse que Deus não precisa de mim. Logo eu, que sou o preferido, o queridinho de Deus. Logo eu, que sou o escolhido do Senhor, Deus não precisa de mim. E aí eu queria que você me falasse um pouco mais a respeito da onde que vem essa inspiração de botar um título desse no livro, primeiro livro. Às vezes você quer falar, primeiro livro você quer ganhar o público, né? Você quer ganhar a galera. Você fala assim, Deus precisa de você sim, é muito. Deus precisa de você muitão. Muitão. Deus está lá implorando a sua ajuda. Deus está implorando a tua ajuda. Mas não, você já começa com a paulada dessa. Me explica um pouquinho como que funciona. O pessoal me zoou que meu próximo livro vai se chamar O Mundo Não Gira ao Seu Redor. Muito bom. Cara, se restar alguém depois para ler, né? Depois... Não, é muito engraçado porque esse título, de fato, confronta as pessoas. Tem pessoas que se ofendem com o título do meu livro. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas como assim? O senhor está falando que Deus não precisa de mim? Mas Ele me chama, né? Ele conta comigo, né? Calma, meu filho, lê o livro que você vai entender. Então, esse livro, já vou contar a história do livro já. Eu escrevi ele em 2014, tá? Quando eu fui para a Austrália. Esse livro é baseado num sermão que eu preguei no Busca Implacável, às 4 horas da manhã, ninguém lembra, né? Não lembro. 4 horas da manhã eu preguei um sermão chamado Deus não precisa de você. Se eu não lembro, se eu não me lembro, eu não me recordo. Em julho de 2014. Aí em setembro eu fui para a Austrália e aí o Senhor começou a me inspirar a escrever sobre esse sermão. E, cara, essa é uma verdade que eu tenho certeza que vai libertar o seu coração de muita coisa. Porque às vezes a gente caminha no reino achando que Deus precisa dos nossos talentos, das nossas mensagens, achando que Deus precisa da nossa voz, do nosso instrumento, e achando que se um dia eu me desviar, se um dia eu sair da igreja, o reino vai acabar. Porque o reino precisa de mim, porque o meu talento traz as pessoas, a minha liderança traz as pessoas, e não, cara.
Jesus morre na cruz e vai para o céu. Os discípulos continuam. Os discípulos morrem, a igreja continua. Aí eles tentam acabar com a igreja lá, institucionalizando a igreja, vêm os reformadores. Os reformadores morrem, vêm outras pessoas. Deus está sempre levantando pessoas. A história do mundo não é sobre nós. Uau. A gente acha que... É a mesma coisa que você vai no cinema e aí você fala assim, cara, vamos lá assistir meu filme sobre mim, vamos lá. E aí você vai no cinema, aí naquele milissegundo você passa na cena atrás de coadjuvante, figurante, e fala, nossa, eu no filme. E você fala que o filme é sobre você. Às vezes a gente vem para a Terra, a gente se comporta assim. A gente acha que o filme do mundo é sobre nós, mas a nossa vida é só um milissegundo da história, da eternidade, do plano de salvação de Deus. Então, às vezes a gente acha que, se eu abandonar Deus, então a igreja vai perder muito, o reino vai perder muito. E, meu irmão, sentiremos a sua falta por quem você é. Tá? Porque a gente te ama, porque a gente ama o seu coração, mas a sua falta não será sentida pelo serviço que você presta, pelo seu ministério, porque Deus ainda continua levantando pessoas. Hoje em dia a gente vê muito, ainda mais no meio dos jovens, né? Essa vontade, esse querer de descobrir o chamado, né? De achar que a vida cristã ela se resume em seu chamado. Ela, por fim, Cristo Jesus ele morreu para ele te dar um chamado, que é talvez um altar, às vezes se destacar em alguma habilidade, um dom, né? E eu acredito que esse livro ele vem mesmo para confrontar isso, que você não é o seu dom. Sim. E muitas vezes a gente vê, a gente trabalha com jovem, a gente vê muito jovem se revoltando, saindo da igreja, porque... eu queria fazer isso, eu queria ser desse jeito, queria cantar, queria pregar, queria ser o popstar, o Justin Bieber, Justin Bieber crente, eu queria atrair multidões e tal. Eu sei que o meu dom poderia ajudar muito, quero ver vocês sobreviverem agora sem mim. Sim, sim. A gente vê muito isso, essa questão do ego, né? Porque o chamado vem em primeiro lugar, Sim. acaba vindo em primeiro lugar. E até algo que eu gostaria até de falar para alguém que está escutando, talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, às vezes você se deixou ser levado mesmo por essa importância de uma forma errada. Você é importante sim, mas você é importante por quem você é, como o pastor Marcos disse, não por aquilo que você faz, e você vai notar que a igreja não parou por sua causa. Sim. Pessoas estão vindo, pessoas estão recebendo a Cristo, pessoas estão sendo transformadas, e você está deixando de viver isso, de receber essa transformação por conta do seu ego. Sim. Né? E às vezes a gente esquece que o primeiro chamado de Jesus é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sim. E o segundo chamado de Jesus é ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Então esse livro nos desperta para esses dois chamados, que são os chamados principais. Então você vai conhecer nesse livro um Deus que não quer te usar, não tem nenhum interesse em usar a sua vida, mas um Deus que te ama e quer se relacionar com você. Sim. E através do relacionamento que Ele tem com você, Ele quer fluir da sua vida, aquilo que Ele depositou em você. Então não é ser usado por Deus, é fluir daquilo que Deus deposita em você. Então Deus não te chama por uma necessidade, porque Ele precisa. Deus não te chama porque o reino precisa. Deus te chama porque Ele te ama e porque Ele conta com você. Porque Ele quer que você viva a vida plena nele. Então, não é uma necessidade que quando você não for mais útil, Deus vai te jogar fora. Não, você é filho. E como filho você é amado. E mesmo que você não tenha mais utilidade, o seu serviço não seja mais prestado, você ainda tem valor para Deus. Sim. O seu valor não se mede por quantas vezes você canta no microfone, por quantas vezes você prega por mês, por quantas agendas você tem. O seu valor foi medido na cruz do Calvário. O seu valor foi o sangue de Cristo que foi derramado por você. Então, meu irmão, se tem uma igreja que quer tratar o seu caráter antes de colocar para cantar ou pregar ou fazer qualquer coisa, agradeça ao Senhor por essa igreja. Se tem uma igreja que quer que você se apaixone por Jesus, ame o reino e te trate antes de você subir num púlpito, num palco, para exercer o ministério, agradeça ao Senhor, porque essa é a igreja séria que entendeu o evangelho de verdade. Interessante que o livro ele trata algo que muitos livros não tratam, porque não é algo que ele vende. Não é algo que... Porque hoje a gente fala muito sobre autoajuda, a gente fala muito sobre a construção, mas não é um livro que te constrói, é um livro que te desconstrói. Isso aí. Ele faz o efeito totalmente contrário daquilo que é proposto por aí. Porque muita gente quer o quê? Algo que vai satisfazer, que vai dar resposta. Mas esse livro ele traz resposta, mas de uma forma muito diferente, que é te desconstruindo para
para te construir novamente, né? Sim. Ele apresenta o problema, mas também ele traz a solução, te desconstrói para depois ele colocar de novo as coisas no lugar. Sim. E o interessante, porque ele traz pautas também muito que são marcas, inclusive, do seu ministério. Que eu vejo que ele traz muita coisa em relação à religiosidade, né? Sim, que é algo que você combate muito, que você sempre bateu muito nessa questão igual alguns dos temas Deus não precisa da tua teologia. Deus não precisa da tua religiosidade. Explica mais um pouquinho sobre isso. Então, esse livro é muito equilibrado, né? Assim, eu acredito que esse livro é muito equilibrado. Então, eu vou passar um pouco nesses 3 primeiros capítulos, que é a questão do Deus não precisa, né? Então, no primeiro capítulo eu falo, Deus não precisa da sua teologia. Porque às vezes a gente acha assim, vou me formar em teologia, eu virei pastor. Né? Mas não, cara, teologia forma teólogos. Pastores são forjados no dia a dia, na vida. O pastor é chamado, é comissionado. Chamado não, empurrado. O pastor, ele é forjado, ele não é formado em sala de aula. O pastor, ele carrega um coração que a teologia não ensina. Então, Deus não precisa da nossa teologia. Às vezes, a gente, por se encher de conhecimento teológico, por se encher de conhecimento bíblico, a gente desmerece aquela irmãzinha que tem vida de oração e que lê a Bíblia lá, arrependei-vos ou dar-vos-ei, e não entende o que Deus está falando na palavra. E é por isso que eu tentei escrever esse livro na linguagem mais acessível possível. E o mais incrível é que eu vejo várias crianças e pré-adolescentes lendo o meu livro, e eu estou achando isso incrível, maravilhoso. Mas a gente olha para essa irmãzinha e a gente fala, eu não vou botar essa irmã para pregar, essa irmã não tem nada para compartilhar comigo, essa irmã não pode falar de Deus para mim. Mas não, cara, Deus não precisa do nosso conhecimento, Deus não precisa da nossa teologia, porque quando ele vai para o céu, ele fala assim, eu vou deixar um ajudador, um auxiliador. Ele não fala, eu vou deixar um teólogo, eu vou deixar um professor de teologia. Deixa eu só fazer um comentário também. É interessante, a gente vê muito casos de a irmãzinha, ela nunca foi alfabetizada, mas ela abre a Bíblia e ela lê a Bíblia. Sim. Tipo assim, quem explica isso? Não tem pedagogia nenhuma que vai explicar um negócio desse. Sim. Uma mulher que ela de idade avançada, nunca foi alfabetizada, mas ela entende, ela consegue abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Sim. Né? Isso exatamente. É só o Espírito Santo que pode fazer. E aí, só que esse livro, como eu falei, é muito equilibrado. E aí eu conto uma história nesse livro, que essa história eu adicionei depois, não foi quando eu escrevi, porque ela não tinha acontecido ainda. Que eu fui pregar numa igreja, e aí uma metodista wesleyana, já contei isso em outro podcast com outra pessoa que eu gravei, mas eu conto no livro. E aí o cara me deu o tema, fui predestinado. Perigoso. Pensei, polêmico. Metodista wesleyano. Eu não tenho, sinceramente, as pessoas me perguntam se eu sou calvinista arminiano, eu falo, não ligo para isso. Entendeu? Eu não tenho essa questão de, isso aqui e tal. Eu sou bíblico, eu tento ser cristão e buscar melhor entendimento no que a palavra ensina. E aí o cara me deu esse tema, e eu lembrei, John Wesley, um dos maiores teólogos arminianos que já pisou na Terra. Sim. Como é que eu falo de um tema fui predestinado numa metodista wesleyana fundada por John Wesley? Como é que eu vou ferir a visão do líder da igreja assim? E aí o texto que ele me deu tinha assim, vocês foram predestinados para uma herança. E aí a palavra herança ali no grego é a palavra eklerotemen, que só tem naquele texto. E aí eu fui pesquisando, estudando, e Deus me levou a uma história que George Whitefield e John Wesley, que eram melhores amigos, George Whitefield e John Wesley. George Whitefield foi o maior evangelista que já pisou na face da terra. Sim. Ele evangelizou todos os dias da vida dele. Quando George Whitefield morre, ele faz uma viagem missionária a cavalo, e aí ele, muito cansado, muito velho, ele para no meio do caminho na casa de um amigo. E aí as pessoas sabem que ele está na cidade e elas vão para a casa desse homem. E aí George Whitefield, subindo para o seu quarto com uma vela na mão, ele vai pregando para aquelas pessoas. Então ele deita no seu quarto e morre. Então ele morreu pregando o evangelho. Uau. Ele foi o maior evangelista que já pisou na face da terra. E calvinista, né? Acreditava na predestinação. John Wesley, melhor amigo de George Whitefield, arminiano. Né, acreditava na presciência de Deus. Deus sabe aqueles que os escolherão, então ele vai escolher esses. Já o calvinista, né, da predestinação, Deus escolhe de acordo com a sua vontade, e tudo bem. Resumidamente é isso. E aí perguntaram para George Whitefield, você acha que você vai ver John Wesley no céu? Aí ele falou, não. Aí todo mundo, meu Deus, ele, não, porque o John Wesley vai estar tão perto do trono da graça. Uau. E eu vou estar tão lá atrás que eu não vou nem conseguir ver John Wesley. E aí eu falei, cara, a gente tem uma herança para nós, eterna, mas a gente foca na mecânica da salvação para a gente ganhar debate aqui na Terra.
Então Deus dá para a gente uma herança eterna, mas a gente quer ganhar debate na terra para alimentar nosso ego. Então não é que eu não vou estudar, não é que eu não vou buscar conhecimento, mas eu tenho que equilibrar as duas coisas. Eu tenho que entender que Deus usa o meu conhecimento, sim, mas que também eu preciso da graça e do Espírito Santo na minha vida. E que não é o meu conhecimento que vai me levar aos lugares altos, é a graça dele. Uau. É a graça dele. Tudo que eu recebo é a graça dele. Muito bom. Então, no final do primeiro capítulo, eu falo assim, não descarte a teologia, mas também não a coloque em primeiro lugar. Porque primeiro a gente cresce na graça e depois no conhecimento. Então é isso. Deus não precisa do seu conhecimento, mas Ele vai usar o seu conhecimento para o propósito dele. Sobre a religião, né? Deus ele me deu um ministério que é bater na religiosidade. É bater nos religiosos. Pegar a correia. Pegar a correia e sentar a mão mesmo. Então eu não tenho pena, tá? Porque a religião é um câncer para o evangelho, porque parece que o evangelho é tão simples que a religião vem para incrementar o evangelho, para ajudar Deus, né? Então às vezes a gente cria o nosso gueto gospel e a gente fala, não, só quem segue a nossa doutrina é certo, só quem segue a nossa religião é certo, vai para o céu, e o resto vai tudo para o inferno, e a gente cria o que as pessoas chamam de dualismo, né? Então eu tenho santos, amados, irrepreensíveis de Deus, escolhidos, separados e blá blá blá. E aí lá do outro lado eu tenho os pecadores que vão para o inferno, tudo desgramado, que não merece salvação. Mas quando eu entendo o evangelho, eu vejo Jesus, santo, separado, escolhido, sentando na mesa com os pecadores desgramados, dignos do inferno. Então quando eu entendo que não é sobre religião, é sobre Cristo, é sobre o evangelho, eu não tenho dualismo mais. Eu junto essas duas coisas. Então não é que eu vou me contaminar com o mundo, mas eu vou contaminar o mundo com a mensagem de Cristo. Então assim, a religião, ela prejudicou o cristianismo. Porque o cristianismo ele não surge como religião, ele surge como prática. Interessante que o apóstolo Paulo vai falar assim, por isso eu não me envergonho do evangelho, né? E faz muito sentido, porque ele é poder de Deus para a salvação. Sim. E faz muito sentido quando você fala assim, porque quando a gente põe a religião em destaque, é como se a gente estivesse mesmo nos envergonhando do evangelho que é simples. Sim. Do evangelho do homem que se fez carne, que chorou, que teve o choro de uma criança, que precisou ser trocado por Maria, que precisou passar por todo um processo, que se reduziu a ser como homem, que ele é o verbo encarnado, o evangelho de fato, e apóstolo Paulo, ele falando isso, ele torna isso muito mais claro. Tipo assim, eu não me envergonho desse evangelho, do evangelho de Cristo, que foi capaz de se abster de tudo para a humanidade. Então o apóstolo Paulo estava falando assim, esse Jesus aí, esse evangelho aí pregado simples, eu não me envergonho. Estão tentando criar técnicas e maneiras para substituir isso, mas não me envergonho porque esse sim, o evangelho sim, é suficiente para poder salvar. Sim. Ele tem o poder. E isso é muito interessante porque a religiosidade ela muda o conceito do poder de Deus, né? Então a gente acha que o poder é o e rodopio, amém, graça, glória de Deus, amém, acontece, isso é bênção. A gente acha que o poder de Deus é uma roupa, é um terno, tem até a música, né, fala paletó, paletó não fala nada. Acredito que esse cara que escreveu essa música contou uma história dele, que ele foi pregar numa igreja, estava sem gravata, parece, o pastor não permitiu que ele pregasse, enfim. A religião, ela muda o conceito do poder de Deus, porque o poder de Deus é a salvação. Sim. E a gente vê muito isso claro na Bíblia, quando os fariseus, eles pedem a Deus um sinal, a Jesus um sinal. E Jesus fala assim, uma geração má e perversa me pede um sinal, uma geração religiosa. Então não vai ser dado sinal a vocês, porque o poder de Deus não é o sinal. O sinal que vai ser dado a vocês é o sinal de Jonas, né? Que o filho do homem irá morrer e no terceiro dia ele irá ressuscitar. Sim. Então o maior sinal do poder de Deus é a salvação, é Cristo, é a palavra encarnada. É por isso que quando os fariseus falam assim, é fácil ele falar seus pecados estão perdoados para um paralítico. Jesus fala assim, vocês acham que é fácil? Então vai lá, levanta e anda. Porque para Jesus é muito mais difícil perdoar os nossos pecados do que fazer um paralítico andar. Para Jesus, para Deus, é muito mais difícil perdoar os nossos pecados do que foi para Ele criar o mundo. Porque o mundo Ele cria em 7 dias, mas para nos perdoar Ele teve que vir, nascer de uma mulher, viver durante 33 anos e morrer numa cruz, sofrer e ressuscitar. Então você tem noção de que foi mais difícil para Deus te perdoar do que criar o mundo? Sim. Então às vezes a gente acha que o poder de Deus são essas coisas, mas não são. O reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria. O poder de Deus é salvação de almas, vidas sendo salvas. Eu me lembro a respeito quando Cristo ele vai a uma aldeia de leprosos, né? Tinham 10 leprosos. Sim. E ele cura os 10.
porém apenas um volta para agradecer. E a cura chegou para os 10, porque milagre para Cristo é muito fácil, muito simples fazer. A cura chega para os 10, porém apenas um volta para agradecer. E quando esse um volta para agradecer, Jesus fala com ele o seguinte: vai, porque a tua fé te salvou. Sim. Os 10 foram curados, mas apenas um recebeu a salvação. Sim. Como que é importante, porque às vezes a gente fica muito envolvido em relação a milagre. Jesus tem milagre. Nós gastamos muito tempo nos nossos cultos implorando pelo milagre. E amém, nosso Deus é um Deus que faz milagre. Sim, ele é conhecido por isso. Ainda faz milagres. Ainda faz, porque Hebreus vai dizer, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas o grande poder de Deus está na salvação. Porque não adianta, meu amigo, se ele te curar da lepra e você ainda continuar condenado ao inferno, não adianta nada. E a gente e sempre foi assim, né, cara? As pessoas sempre colocaram mais fé no movimento do que em Cristo, né? Isso vem desde lá, porque Jesus está lá andando no meio do povo e o que o pessoal está esperando? O movimento das águas. Está esperando o anjo mover as águas. Porque a gente nem sabe se isso acontecia mesmo. O que a gente sabe era que era a crença da época que um anjo vinha e movia as águas. Então, às vezes, Cristo está no meio de nós, e a gente tá pedindo, mas a gente está botando fé no movimento religioso. Então, E assim, a gente está aqui não criticando, porque a gente realmente acredita e a gente faz parte, mas a gente entende que não é só isso. Sim. Existe mais. E esse mais é muito mais precioso, né? Sim. A nossa religião é socorrer os órfãos e as viúvas, é isso que a palavra diz. Então, o que deve ser precioso para nós é socorrer quem precisa. O mundo está órfão, principalmente o Brasil. O Brasil falta muita referência de pai. Sim. O Brasil falta muita referência de autoridade. O Brasil é um país que não aceita ter autoridade. Não. Eles querem viver do jeito que quer e tudo mais. Então, a igreja tem que socorrer esses órfãos, mostrar a autoridade de Deus. O Brasil chora como uma viúva que perde na economia, perde nas doenças, perde em tudo. Então nós temos que estar lá, porque a viúva, quando ela perdia o marido, ela deixava de ser sustentada. Então a igreja é aquela que socorre aqueles que precisam ser sustentados. Sim. Então a igreja precisa sustentar essa nação em oração, em recursos. Então a igreja é aquele que é referência de autoridade e a igreja é aquela que sustenta os que precisam. Essa veio fresquinha, tá, velho? Essa eu nunca tinha pensado sobre isso, não. Diferente. E isso, com certeza, está ligado à cultura, né? Historicamente, nós fomos um país que foi muito colonizado, foi muito sugado, primeiramente por Portugal. Depois, a gente veio de uma história de uma escravidão muito séria, muito terrível. Sim. Então, como nós somos um povo mixigenado, que fala mixigenado? Acho que é. Que isso, se tiver depois me corrige, que veio também essa palavra, não sei nem se existe, mas é a mixigenação, né, do nosso povo. E isso contribui, nossa história contribui para que a gente não autorize essa submissão, porque para a gente submissão é algo ruim. Sim. Né? E eu creio que nós estamos aqui para quebrar isso em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus. E, infelizmente, a igreja ela adota essa visão de que nós somos explorados. Né? Nós somos os coitados e tal, os pobrinhos. O pobrinho vai para a igreja. Tanto meu irmão, que isso é tão verdade que quando você vai fazer evangelismo na rua, você não prega para os ricos. Você vai pregar para o morador de rua. Você vai pregar. Você pode parar para pensar nisso. A gente tem uma visão tão coitadista. Rico não precisa de salvação. Que a gente acha que o rico não vai aceitar a mensagem do evangelho porque ele não tem nada para necessidade. Que então, o convença, né? Que a pobreza vai convencer. Sim. Não é o Espírito Santo que convence. É a sua pobreza financeira. Sim, que vai te fazer querer Jesus, né? Então, a gente tem esse coitadismo carregado no espírito da igreja, a gente precisa parar com isso. A nossa mensagem é a mais poderosa do planeta Terra. Ninguém resiste ao evangelho. Sim. Quando Jesus está diante de Pilatos fica perplexo, ele se cala, ele não sabe o que fazer, porque é isso que acontece quando o evangelho é apresentado, quando Jesus é apresentado de verdade. Governos, reis, ricos, todos ficam perplexos. Sim. E todo joelho se dobra e toda língua confessa quando o evangelho de verdade é pregado. Então a gente precisa parar com esse coitadismo e entender que nós carregamos uma mensagem poderosa, que nós somos aqueles que vão passar uma mensagem que pode sim atender a necessidade da pessoa que acha que tem tudo.
mas que ela tem um vazio dentro dela que só Deus pode preencher. Meu Deus. Rapaz. Hoje eu tô pentecostal. Eita glória. Nosso Deus. Se você que está escutando esse podcast, está ouvindo, está vendo, não rodou em mistério ainda, não roda mais. Não roda volta mais. para Jesus hoje, meu filho. Não, volta agora. Coloca Deus aí nos comentários. Agora, pelas telas desse vídeo, Deus está te renovando. Amém. Coloca aí nos comentários se você foi atingido pela essa revelação, se essa palavra falou com o teu coração, coloca aí que a gente quer saber a sua opinião. E a gente estava no 3º capítulo do que você explicava pra gente. Deus não precisa de você, que você não nada mesmo. Cara, Deus não precisa de você. O reino está aí acontecendo e se você quiser ser parte, seja parte. Se você não quiser, amém, meu irmão. Vai com Deus, vai seguir sua vida. Fica chupando o dedo aí. Eu acho incrível, porque quando as multidões começam a seguir Jesus, elas falam assim, vão lá que Jesus vai fazer milagre. E aí, tipo assim, às vezes a gente pensa que Jesus gostava disso, né? Que as multidões o seguiam. E aí Jesus começa a falar, não vou fazer milagre para ninguém, porque eu não preciso de multidão me seguindo. Vocês querem me seguir de verdade? Então, vai lá, participa do meu sacrifício, toma a sua cruz, beba do meu sangue, coma da minha carne, e as multidões vão embora. Acho que muitos pensaram, esse aí não vai durar nada, o ministério desse aí vai acabar. Pregando desse jeito, as pessoas vão parar de vir, daqui a pouco vai miar. Mas os discípulos não. Os discípulos entenderam, não é ele que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Então, para onde que a gente vai? Onde a gente vai? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, às vezes a gente serve a Deus com outras alternativas. Eu vou servir a Deus, se não der certo, eu vou seguir outro caminho. Eu vou seguir a Deus, mas eu sempre tenho um lugarzinho para eu ir, um escape. Os discípulos não tinham para onde ir. Então, quando a gente entende que Deus não precisa de nós, a gente entende que a gente não tem para onde ir. Só que aí a multidão, ela olha para a cruz e ela vê Cristo crucificado, fraco, e fala lá, falei? Só que os discípulos não. Os discípulos, eles veem o Cristo ressurreto, glorificado, que venceu a morte e que triunfou. Então, você entender que Deus não precisa de você, vai mostrar que Deus é muito mais poderoso na sua vida do que você imagina. Top. Meu Deus do céu. Gente, adquira esse livro, que vocês têm que comprar. Gente. Tem o e-book na Amazon. Tá na Amazon. Você pode ir no link na minha bio do Instagram, você pode pedir o seu livro, a gente envia para todo o Brasil. Eu, por exemplo, eu gosto de ler muito no Kindle, né? No iPad. Ó, que chique, no iPad. Porque à noite, no escuro, lá no quarto, eu consigo, eu baixei, né? E aí eu consigo ler melhor, não precisa acender luz, é mais prático. Baixa lá o e-book na Amazon, passa aqui na igreja, ou pede na sua casa, onde você estiver, em qualquer lugar do país, vai chegar lá e você vai ser muito abençoado. Você vai no meu Instagram, vai ter assim, Deus não precisa de você, uma mãozinha para baixo. Aí você vai clicar no link, vai abrir um negócio, você vai clicar lá, livro, Deus não precisa de você. Se quiser o livro físico, você pede por esse link. Que é top também. Tá? E queria falar de futuros projetos. Quero falar sobre o futuro. Me dê sua mão. Não, brincadeira. E vou ler o seu futuro. Me fala um pouquinho sobre os projetos futuros. O que tem em mente aí? Eu sei que tem mais livro. Depois a gente vai ter outros podcasts. Por favor, me chama para fazer de novo. Você foi muito bem. Muito obrigado. Você vai ser meu co-host. Muito obrigado. Eu trabalhei para isso. Eu trabalhei muito duro para isso. Me fala um pouquinho sobre os seus futuros projetos. O que tem aí no seu coração, vindo aí? Cara, meu coração tem muita coisa, né? Mas não sei o que Deus tem planejado. Mas, cara, Deus, nesse tempo, tem me movido a igreja local, né? A cuidar de igreja, cuidar de pessoas. Então, eu não sou pastor itinerante que vai pregando em todo lugar. Eu saio, vou, prego em alguns lugares, mas o meu foco é cuidar da igreja. Sim. Deus tem me levado a abrir igrejas, né? É apóstolo. Gente, apóstolo só na época de Jesus, tá, gente? O ministério apostólico existe, mas o título apóstolo é só quem viu Jesus em carne, caminhou com Jesus. O último apóstolo foi Paulo. Mas Deus tem me levado a esse estabelecimento de igrejas, expandido a visão dessa casa para todos os cantos do Brasil. Estou escrevendo mais 2 livros. Tá? Um vai ser um livro mais interno aqui pra gente, mas o outro que vai ser, eu creio que vai ser o meu xodózinho, vai ser um livro para liderança. Então, vai ser incrível. O livro se chama Quando Líderes se Tornam Juízes. Então, é uma explanação da era dos juízes em Israel, né? O que aconteceu porque o povo que era, os homens e mulheres que eram para liderar o povo, ficava só resolvendo crise. E o povo não prosperava, ficava sempre nas mesmas crises. Então, a gente vai trazer aí onde foi o erro de Israel e tudo mais. Então, é bem interessante, vai ser uma leitura bem legal. Hoje eu até trabalhei um pouco nele.
Enfim, e esperar o direcionamento de Deus. Outro filho, brincadeira. Brincadeira. Uma irmãzinha para Tito. Os 4 filhos mais. Hashtag irmãos para Tito. Irmãos para Tito. Se for igual o Tito, Senhor, tiver condição financeira, amém, pode mandar. Top de linha. Gente, esse foi o podcast 120 igual a 1, apresentado por Rafael. Não sei por que me chamaram, me escolheram, mas me chamaram. Se você gostou, curtiu, curta aí, comenta, compartilha, passa para geral, faz aí, divulga a gente, compre o livro Deus Não Precisa de Você, seja abençoado. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu creio que você foi muito abençoado pela vida do pastor Marcos. Quero agradecer, porque você ficou aqui no meu programa. Brincadeira, é dele. Próximo podcast ele tá lá. Muito obrigado pelo carinho e tamo junto, é nóis. Valeu, gente, que Deus abençoe vocês. Não esqueça de deixar o like, comentar, o Rafa já falou, mas não vale reforçar. Adquira o seu livro, que Deus abençoe. Espero que alguma frase que a gente falou aqui tenha te abençoado em nome de Jesus. Tamo junto!